Pastor Marcelo Santos, muito boa tarde, meu querido. Bem-vindo mais uma vez por aqui. Graça e paz. Graça e paz, pastor Nayan, graça e paz aos nossos queridos ouvintes da Rede 316 do Brasil e além. Que audiência bonita, espalhada, Você viu aí? diversa, que E maravilha. tem muita gente aí no Rio de Janeiro, hein, pastor? A galera do Rio tá Tem, conectada, hein? galera do Rio está conectada com a gente, a mais querida Rede 316. Eu fui dar uma olhada aqui na nossa audiência. A gente consegue ver aqui a audiência por estado, né? E Uhum. nós temos em primeiro lugar a Bahia, né, ouvindo a gente. E Salve segundo o povo lugar da o Rio de Bahia. Janeiro, né? Segundo Isso lugar o Rio de Janeiro, aí, tá bom? A galera tá na sintonia aí. que E maravilha. por cidades, São Paulo capital está em primeiro lugar e Rio de Janeiro capital em segundo lugar na nossa audiência aí em todo o Brasil. Maravilha. Gostei dessa galera do Rio, da Bahia aí, São Paulão, todo mundo na sintonia com a gente. Fora do Brasil, pastor? Sensacional. Fora do Brasil tem gente em Portugal agora, Canadá Maravilha. e Olha, Finlândia. Canadá, que Finlândia e barato. Portugal. Muita gente aí acompanhando agora a nossa Rede 316. Pastorzão, antes de ir para o nosso tema, eu queria te fazer uma pergunta. Opa, Uma pergunta que nós lançamos lá no Instagram e eu queria saber a sua opinião. Quantos anos o pastor Roberto Maranhão tem e quantos anos o pastor Pedro Moura tem? O que você acha, pastor Marcelo Santos? pastor Roberto Maranhão eu não conheço. Vou Você viu a chutar foto dele, aqui. não? Não, ainda não vi, não. Dá uma olhadinha lá depois. Então faz assim, você vai olhar a foto depois Tá, e me falar, tá bom? Não fala agora, não. É o que faz o pastor Bill no programa da manhã, né? Um carequinho, certo. você vai ver lá. Agora o pastor Pedro Moura você conhece, né? O sobrenome eu conheço. Eu vou fazer um cálculo de que ele me deu aula no seminário Ixi, e rapaz. eu me formei no seminário há 30 anos. Eita. Então, se ele já era adulto, então. Uhum. Então, vou chutar aí 70. 70. 70 Uhum, para o pastor Pedro Moura. Tá, uhum. beleza. Então, aí eu vou te dar um tempinho para você dar uma olhada depois no Instagram aí e ver a fotinha do pastor Roberto Maranhão e depois você me falar quantos anos você acha que ele tem. Tá Tá bom? certo. Aliás, Ok. no final do programa de hoje aqui, a gente vai sortear brindes para a galera que acertou, né? Entre os que acertaram as idades aí dos pastores que estão Muito aniversariando hoje. bem. Bom, 3:10, pastor, hoje é dia da gratidão. Tem um agradecimento especial para hoje? Ah, sim, claro. Quero agradecer pela minha família, né? Minha esposa, meu pai, meus irmãos, cunhadas, sobrinho, primos, tios, por toda a minha família querida. Uma gratidão aí pela vida deles. Glória a Deus, é isso aí. Na verdade, família é o que a gente tem que agradecer todo dia, né, cara? Que é para mim é o nosso Verdade. bem mais precioso aqui na Terra. Muito bem, 3 horas e 11 minutos no horário oficial de Brasília. Eu já vou soltar então nossa vinhetinha para a gente começar o nosso quadro de hoje. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Tá valendo então, hoje, dia 6 de janeiro de 2023, o nosso primeiro quadro do ano, né? Somos Universitários Missionários com o pastor Marcelo Santos e o Isso tema de mesmo. hoje é a Bíblia, minha companheira. Muito bem, tema maravilhoso para a gente começar o ano. Hoje é o primeiro programa do ano e é uma boa Isso. oportunidade para a gente falar sobre isso, né, pastor? Sobre a Isso Bíblia. mesmo. Uhum. Isso mesmo, Nayan, né? Como é o primeiro programa do ano Uhum, e primeira sexta-feira do ano, e as sim. pessoas estão ainda sob aquele efeito das resoluções de ano novo, né? O Uhum, ano fresquinho começando ainda, e todo mundo cheio de entusiasmo, cheio de garra, cheio de planos, e tem planos uhum. disso, plano daquilo, o plano da pessoa ir para a academia, o plano da pessoa mudar de emprego, ou conseguir um emprego, várias resoluções e várias metas de vida, vários projetos de vida, né? Os universitários, né? Nós somos o projeto Universitários Missionários, os universitários estão de férias, então, aí Uhum. estão descansando e planejando o próximo período letivo, o que vão fazer. E dentre esses planos, dentre essas metas, muitos cristãos fazem a meta de ler a Bíblia toda em um ano. Uhum, Né? uhum, Então, isso é muito comum
Não, agora sim eu vou ler a Bíblia toda, vou começar aí em janeiro, em Gênesis, né? E tem gente que já começou aí o seu projeto de ler a Bíblia inteira nesse ano de 2023. É uma excelente resolução, dou todo o meu apoio a essa resolução, a esse projeto de ler a Bíblia toda. Mas muita gente se frustra, sabe, Nayan? Sim, sim. Muita gente já tentou realizar essa meta, esse plano, esse projeto de ler a Bíblia inteira em um ano e começaram bem, mas não conseguiram terminar. Lá em março já não estão mais lendo, já se perderam aí no caminho e se frustram por causa disso. Outros nem tentam mais, outros pensam, já tentei tantas vezes, já tentei vários anos, todo janeiro é a mesma coisa, eu começo, mas não consigo. Então, esse ano eu nem vou tentar. Tem também aqueles, são vários grupos de pessoas, né? Tem aqueles que nunca tentaram, nunca nem tentaram ler a Bíblia toda, né? Estão aí na igreja há anos, tá? Já se converteram há muito tempo, mas nunca leram a Bíblia toda, nem em um ano, nem em 10 anos, nem em período nenhum, não leram. Tem uns que dizem que isso nem é importante. Para que eu vou ler a Bíblia toda? Né? Não tem essa necessidade de eu ler a Bíblia toda, do início ao fim. Não é importante. Muitas pessoas vão dizer que é um legalismo se falar disso, de ler a Bíblia como algo obrigatório ou algo importante, que isso aí é um legalismo. E ainda tem aqueles que até mesmo duvidam de que a Bíblia é a única palavra inspirada por Deus. Tem um grupo aí que acha que não é bem assim, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, né, ou que a Bíblia sim, mas tem outras coisas também além da Bíblia, e enfim. Diante disso tudo, desse caldo aí cultural, diante dessa questão, resolvi então a gente conversar um pouquinho sobre a Bíblia, né? Qual a importância da Bíblia? O que ela representa para nós? Por que é importante ler a Bíblia? Né? Por que ler é um segundo passo de uma escadinha? Imagine uma escada em que você tem os degraus. Né? O primeiro degrau é ouvir. Ouvir é algo que é acessível a todo mundo. Todo mundo pode ouvir a palavra de Deus. Né? Nem todo mundo é alfabetizado, infelizmente, ainda no Brasil, mas todo mundo pode ouvir. Quem não pode ouvir com os ouvidos, pode ouvir com libras, com a linguagem de sinais. Todo mundo pode ouvir. O passo seguinte é ler, é chegar, pegar e ler. Né? Depois de ler, vem estudar, é você se aprofundar, tirar as dúvidas. Depois de estudar, é meditar, né? Que você deixar o texto entrar em você. Memorizar também é algo muito importante, né? Mas o alvo de todos esses passos, desde o ouvir até o memorizar, é você praticar. Né? Já queremos lá deixar claro desde o início que o objetivo disso tudo que a gente está falando é ser transformado pela palavra de Deus e colocar em prática aquilo que se lê. Mas para isso é preciso ler. Né? E nós vamos falar hoje dessa importância que a leitura da Bíblia tem em nossa vida. Tem cristãos, Nayan, o Brasil evangélico se orgulha de valorizar a Bíblia. Né? A gente fala no meio batista, nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, como o povo que segue apenas a Bíblia como regra de fé e prática, o povo que reconhece o valor e a importância da Bíblia. Mas isso nem sempre se traduz numa prática cotidiana de leitura e estudo da Bíblia. As pessoas estão cada vez menos lendo e estudando a palavra de Deus. Muita gente que, se você perguntar, vai dizer que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, ela é a única autoridade, a única regra de fé e prática, mas, no entanto, a Bíblia dela está lá empoeirada, né? Ou aberta apenas no Salmo 91. Então, nós vamos hoje, nesse programa, falar sobre a importância da leitura da Bíblia, como a Bíblia atua na nossa jornada cristã, qual é o papel que ela representa na nossa jornada cristã, que é importante para qualquer universitário, missionário e também para todo mundo. Vamos falar um pouco sobre a minha experiência, como é que eu me aproximei da Bíblia, como é que eu conheci a Bíblia, o que a Bíblia representa na minha vida. Certo. E vamos
aprender como tirar o melhor proveito possível da leitura bíblica na vida de cada um. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, né? O pessoal que está chegando agora, já vai espalhando o link da 316 aí, né? Convida aquele amigo que já planejou várias vezes ler a Bíblia toda e não conseguiu, né? Lembra aí do seu irmão lá da igreja e tal. Já manda o link para ele, já chama ele para ouvir o programa aqui com a gente. E pode mandar também a tua pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade aqui com a gente no nosso WhatsApp, 11 9 30 03 0316. E os irmãos também que já leram a Bíblia várias vezes, que fazem já a maratona, mandem também os seus comentários, digam aí as suas dicas, as suas ideias, né? Como eles fazem aí, e qual é o testemunho que eles têm dessa experiência da leitura da Bíblia. Isso, exatamente, porque aí vocês podem contribuir também com a gente, né? Dizer quais são as estratégias que vocês usam aí. A gente começa então justamente falando da importância, pastor. Por favor, diga para a gente qual é a importância da leitura bíblica, pastor Marcelo Santos. Vamos lá. Nayan, a Bíblia é a carta de amor de Deus para mim e para você. Ela poderia falar de várias definições teológicas, mas acho que essa é a que precisa ficar claro na nossa mente. É uma carta de amor. É o Deus do universo desejando se comunicar com suas criaturas, desejando revelar para essas criaturas quem ele é. Ele vem, ele fala de várias formas através dos profetas, interage com o seu povo. Ele vem em pessoa, na pessoa do seu filho, ele revela quem ele é, ele sobe e manda o Espírito Santo, e todas essas ações, todas essas interações, elas são codificadas, elas são registradas por ação do Espírito Santo neste livro que ele deixou para nós. E esse livro é a Bíblia, a coleção dos 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, e ela é dada a nós, ela é dada ao povo de Deus justamente para Deus se comunicar com a gente, para ele se revelar a nós, para ele mostrar quem ele é, né? Para nós podermos ouvir a voz dele diariamente. Sabemos que ele pode falar de várias maneiras, sabemos que ele fala no nosso coração, ele pode usar um profeta, ele pode usar um livro, ele pode falar no pôr do sol, ele pode usar sonhos, visões, anjos, pode. Mas a gente sabe que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e é o quadro, ele é o esquadro pelo qual a gente avalia todas essas outras maneiras de Deus falar. Ela é o cânon, quer dizer, o cânon era aquela cana de medir, era como se fosse uma régua. A Bíblia é a régua pela qual a gente mede tudo. É o filtro para a gente entender se realmente Deus é Deus que está falando. Tá? Os reformadores, lá no século XV, XVI, lutaram muito para que a Bíblia estivesse na mão de todo mundo. Antes não era. Era o privilégio dos sacerdotes, era o privilégio da classe dominante. Mas os reformadores e o advento da imprensa possibilitaram que cada cristão pudesse ter a sua Bíblia e pudesse acessar e pudesse se alimentar sozinho e ouvir Deus falando. E às vezes a gente se conforma com palavras de segunda mão. Novamente, não entenda mal, testemunhos são coisas maravilhosas, pregações são coisas maravilhosas, livros devocionais são coisas maravilhosas. Eu uso tudo isso. Eu ouço testemunhos, eu assisto pregações, eu leio livros devocionais. Tudo isso é útil, tudo isso é maravilhoso e tem seu lugar. Mas nada substitui a sua experiência pessoal com a palavra de Deus. Nada substitui você ir até a palavra de Deus e você abrir a palavra de Deus e deixar Deus falar com você. Isso é insubstituível. Isso não pode ser relegado a um segundo plano, tá? É possível ler a Bíblia e não ouvir Deus falar. Isso acontecia com os fariseus, né? Jesus falava para eles: olha, vocês estudam a sua Bíblia aí diariamente, vocês estudam a lei e os profetas, e a lei e os profetas apontam para mim. Mas, no entanto, vocês não veem a mim? Como assim? Que contradição?
né? Jesus que era o assunto da lei e dos profetas, e Jesus estava ali com eles e eles não reconheciam. Então é possível ler a Bíblia e não ouvir a voz de Deus. Mas, se você ler no espírito de oração, no espírito de humildade, buscando realmente, se abrindo e pedindo, Espírito Santo, fala comigo, com certeza Deus vai lhe falar, né? Com certeza, porque Ele é que é o maior interessado, né? Ele é que deseja falar com a gente, Ele é que deseja se revelar para a gente e mostrar a nós quem Ele é, né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, está escrito o seguinte: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo aqui está falando para Timóteo que ele já conhece a verdade, que ele aprendeu a verdade desde criança. A mãe dele, a avó dele, ensinavam para ele as sagradas letras, que eram as escrituras hebraicas, que eram a lei, o Pentateuco, os livros dos profetas, os salmos. E essas escrituras, essas sagradas letras, elas conduziram Timóteo para ele chegar até a salvação, para ele conhecer Jesus. E aí Paulo diz, então, ele fala sobre a inspiração da Escritura, ou seja, é soprada por Deus. A Escritura, essas palavras que estão nos livros, em Gênesis, em Apocalipse, nos Salmos, nos Evangelhos, as cartas de Paulo, são palavras que foram inspiradas por Deus. Ou seja, não são apenas palavras humanas. Muita gente fala assim, como é que eu vou acreditar na Bíblia se são palavras humanas? São palavras humanas. Quem escreveu foi Paulo, quem escreveu foi Pedro, foi Tiago, com a personalidade dele. Mas no ato de escrever, o Espírito Santo conduzia para que as palavras escolhidas fossem as palavras que Deus queria transmitir. Então não existe erro na Escritura, não existe engano, não existe mentira, não existe falsidade, não tem como você separar, isso aqui da Bíblia é palavra de Deus e isso aqui não é. Isso aqui eu escolho que isso é verdade, isso aqui não é. Não, Paulo é bem claro, toda a Escritura. E é claro que Paulo aqui ele está falando da Escritura que ele conhecia na época, que era o Antigo Testamento. Mas as palavras dos apóstolos escolhidos por Jesus, aqueles a quem Jesus apareceu ressuscitado, têm a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento, ou seja, Deus falou através da sua escrita. Então a gente não pode questionar a verdade da palavra de Deus, porque é inspirada por Deus. Mas não apenas Paulo fala sobre a inspiração da Escritura, mas ele fala também sobre a função, sobre a utilidade da Escritura. Toda a Escritura é inspirada e é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Através das Escrituras, o servo de Deus, ele é instruído, ele é capacitado, ele é corrigido. Quando ele está se desviando do caminho, a palavra traz ele de volta. Quando ele está precisando de um ensinamento, de um fortalecimento, a palavra de Deus vem. E qual é o objetivo disso? Para sermos perfeitos, né? Vamos alcançar a perfeição em vida? Não, mas a gente vai caminhando a cada dia para isso, para que as nossas obras sejam cada vez mais aperfeiçoadas em Deus e que Deus vai fazendo a sua vontade em nossa vida. Em 1 Coríntios 10, 11, Paulo também diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos é chegado. Então, as coisas que nós lemos lá no Antigo Testamento, os pecados do povo de Israel, tudo aquilo que eles passaram, foi escrito, foi registrado, pensando em nós,
que vivemos no fim dos tempos, ou seja, que vivemos depois que Jesus morreu e ressuscitou, que já estamos na nova aliança. Aquilo foi escrito pensando em nós, né? Embora o autor humano não estivesse pensando em nós, o autor divino, o Espírito Santo, estava pensando. E em Romanos 15:4 diz assim: pois tudo o que foi no passado escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Falamos sobre esperança no programa do programa passado, né? Do último programa do ano passado. As Escrituras produzem em nós paciência e consolação, e, portanto, produzem em nós esperança. Tá? Foi escrito lá no passado, aconteceu lá no passado, mas Deus permitiu que aquilo fosse registrado sob a condução, sob a direção do Espírito Santo, para que hoje, ao lermos, nós tenhamos paciência, consolação e esperança. E em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 19 ao 21, nós lemos o seguinte: até em 1 Pedro. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro aqui, ele está relatando que ele teve uma experiência muito profunda e muito marcante com Jesus. Pedro viu Jesus transfigurado. Pedro viu Jesus com a luz resplandecente, com Moisés e Elias em volta dele. Ele viu aquilo tudo. Mas ele fala assim, olha, mais segura ainda, mais segura do que essa experiência que eu tive é a palavra profética. Essa palavra escrita, essa palavra profética, vocês devem dar atenção a ela. Ela é como uma luz que brilha num lugar escuro. Ou seja, imagine a escuridão, o sol ainda não nasceu, você tem aquela lamparina, você tem aquela pequena luz, você precisa prestar atenção a ela. Mas porque vai chegar o dia que o sol vai nascer, o sol da justiça, Jesus vai voltar e aí tudo será esclarecido. Mas enquanto esse dia não chega, precisamos dessa lâmpada, precisamos dessa luz, que é a palavra de Deus. Palavra essa que não vem de um desejo humano, que não é de uma interpretação pessoal, que eu não tenho a liberdade de dizer assim, eu interpreto do jeito que eu quiser. Não, porque é uma palavra que tem um autor. É uma palavra que tem uma origem, é uma palavra que tem uma intencionalidade. Então, existe um significado nesse texto. E eu tenho que descobrir esse significado, porque a Escritura não veio da vontade humana, mas homens foram movidos pelo Espírito Santo para escrevê-la. Então, essa, resumidamente, é a importância, né? O valor da Bíblia. A Bíblia nos corrige, nos ensina, nos aperfeiçoa, nos aproxima de Deus, nos ilumina. A Bíblia, ela é tudo isso para nós e Deus fala conosco através dela. E a gente não pode negligenciar a Bíblia nas nossas vidas. Verdade, verdade. Tudo muito verdade aí. Pastor, antes de perguntar aqui sobre a sua experiência com a leitura da Bíblia, tem uma pergunta aqui da nossa querida Miriam, lá do Rio de Janeiro. Ela mandou aqui uma boa tarde para todos os ouvintes, né? De São João de Meriti, diz ela que está muita chuva por lá. Sim, por aqui também. E ela disse, ela está perguntando aqui, porque essa é uma pergunta bem interessante. Quando começamos a falar sobre Bíblia, sempre surge esse tipo de pergunta. Ela está perguntando qual a melhor versão da Bíblia, a versão mais fácil, mas aí ela nicha aqui, né? Ela fala especificamente para adolescentes e jovens. Que dicas você daria aí para um adolescente, para jovem? Que versão melhor para poder começar a ler aí nesse ano de 2023? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, Miriam. Muito importante mesmo. Por quê? Eu tenho muito carinho e muito respeito pelas versões tradicionais da Bíblia,
que é a Almeida Revista e Corrigida, né, a ARC, a Almeida Revista Atualizada, a ARA, e a Almeida Corrigida e Fiel, a ACF. Né? Eu entendo o carinho e o respeito e a valorização que as igrejas dão a essas traduções da Bíblia, porque é uma linguagem bonita, é uma linguagem solene, é uma linguagem boa para ser usada assim num culto especial. Porém, eu não recomendo essas traduções para quem quer ler a Bíblia, para quem quer estudar a Bíblia, porque é muito difícil de entender para o brasileiro médio. Tá? É uma linguagem muito antiga e muito culta. É uma linguagem que 90% dos brasileiros não entende 50% do que está ali. E aí a leitura da Bíblia, por isso, fica travada, fica difícil. Né? Porque a gente já tem um problema por causa do nosso sistema educacional. A gente não é educado a gostar de ler. Na escola, a leitura é colocada como um castigo. Fulaninho está fazendo bagunça, vem cá na frente, vai ler. Né? Vou passar para vocês um livro para ler, hein? Tem que ler e entregar. A leitura é um castigo. A gente acha que leitura é algo desagradável. A gente é treinado a não gostar de ler. E aí a gente já chega para um texto difícil. Se o texto está difícil de ler, vai ter desânimo na leitura, vai ter um atraso na leitura. A leitura não vai fluir. Então, eu recomendo três versões, três traduções que eu recomendo, que elas são traduções, não são paráfrases. Tá? O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é uma interpretação da Bíblia em que eu interpreto do meu jeito. Tem uma Bíblia muito bonita que se chama A Mensagem. Né? Essa Bíblia é boa de ler. Se você tem oportunidade para ler, leia. Mas não substitua a leitura da Bíblia por ela, porque ela é uma interpretação pessoal do pastor Eugene Peterson, que fez essa tradução. É poética, é bonita, mas não é uma tradução da Bíblia, é uma paráfrase. Do mesmo jeito, a Bíblia viva também não recomendo. Então, eu não recomendo nem um extremo, que é a tradução muito tradicional, nem a paráfrase, que é a Bíblia viva e a mensagem. Eu recomendo três traduções para quem quer começar a Bíblia. Três versões que são fiéis à Escritura, que são traduções realmente do hebraico e do grego, pegam ali o texto e transmitem no melhor português que a gente tem, e fáceis de entender. Uma é essa aqui que eu uso, é a Nova Almeida Atualizada. NAA, Nova Almeida Atualizada. Outra que eu também uso no meu dia a dia, eu uso para pregar, eu uso no Corpo de Bombeiros, no trabalho da capelania, é essa aqui, a NVT, Nova Versão Transformadora. Uma Bíblia muito gostosa de ler, muito fácil de ler, dá para pegar bem. NAA, Nova Almeida Atualizada, NVT, Nova Versão Transformadora. E eu vou recomendar uma outra que alguns estudiosos da Bíblia vão pegar no meu pé, que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. A NTLH. Né? Muita gente torce o nariz para ela porque ela é muito simples, ela é muito popular, ela é muito fácil de ler. Né? Mas eu digo, mas é para ser assim mesmo. Né? É para ser assim mesmo, para a criança ler, para o adolescente ler, para a pessoa que não tem costume de ler. Né? Não é uma paráfrase. Tem gente que diz que a NTLH é uma paráfrase. Não é. Nos critérios ali que tem que é uma tradução mesmo. Eles pegaram o texto hebraico, o texto grego e traduziram. Só que é num português claro, simples e fácil, e você vai ler com muita tranquilidade. Então, eu recomendo essas três: NAA, NVT ou NTLH, que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Tá? A mais fácil para o jovem, para o adolescente, para quem tem preguiça de ler, para quem não teve muita oportunidade de estudar, né? É essa, Nova Tradução da Linguagem de hoje.
encontra-se a preços bons no site da SBB, Sociedade Bíblica Brasileira, tem um preço bom, e tem também nos aplicativos. Quem tem o aplicativo da Bíblia, que é o aplicativo gratuito, essas três traduções que eu falei, tem no aplicativo da Bíblia, tá? Ótimo. Boa dica, anotem, viu, galera? É o seguinte, pastorzão, fala um pouquinho sobre a sua experiência, então, com a leitura bíblica. Conta um pouquinho aí de como que é o pastor Marcelo Santos com a leitura bíblica. A minha história com a Bíblia, ela vem de longe, né? Antes de eu me converter, eu já conhecia e já me encantava com as histórias da Bíblia, tá? O meu avô, né, irmão Nicodemos, que já está com o Senhor, ele me contava as histórias. Ele ia andando comigo para a escola, aí ele me contava as histórias, ele contava de Sansão, né, de Sansão derrubando as colunas do templo, aí contava de Davi, e eu vibrava com as histórias, porque as histórias bíblicas são emocionantes, né? Então contava todas aquelas histórias bíblicas e eu ficava ali querendo mais e querendo ouvir mais. Aí tinha a EBD, eu ia para a escola bíblica de férias, e tinha as histórias bíblicas também, as irmãs, né, as tias que colocavam lá no flanelógrafo. Lembra do flanelógrafo? Não, né? Você é a geração Y, você é novinho demais, não pegou o flanelógrafo. Depois dá um Google aí. Era a versão, era o multimídia da época, né? E aí contava-se as histórias. Eu lembro que tinha umas revistinhas, não sei se era da APEC, eu acho que era da APEC, essa Aliança para a Evangelização de Crianças. Cada revistinha era uma história bíblica, com um personagem bíblico, com um herói bíblico. E não era história em quadrinhos, não, era texto mesmo, mas tinha umas ilustrações. E as ilustrações, a capa das ilustrações, eram muito bonitas e, ao mesmo tempo, assustadoras, sabe? Era um estilo de um desenho clássico, parecia uma pintura. Aí você via lá o de Sansão com os músculos, e você via lá a Arca de Noé e as pessoas se desesperando com as ondas. Era bem dramático, eram umas gravuras bem dramáticas, e eu ficava encantado com isso. E tinha séries de TV. Antigamente, na TV aberta, passavam muitas séries americanas, né, com as histórias bíblicas. Aí tinha José do Egito, Abraão, Moisés abrindo o Mar Vermelho, uns efeitos especiais bem toscos, né? Que hoje em dia a gente acharia bem tosco, mas na época era o que tinha, e eu via, e eu conhecia e tal. E aí depois que eu me converti, né, no dia do meu batismo eu ganhei minha primeira Bíblia de presente, e aí eu comecei a ler, vou começar a fazer essa leitura. Eu já fazia a leitura diária da EBD, né, que tinha lá, cada dia marcava sua leitura diária para você fazer sua lição, mas eu comecei, então, a fazer essa leitura anual. E aí, no começo, foi uma maravilha, porque o comecinho da Bíblia, Gênesis e Êxodo, é muito emocionante. Todas essas histórias que eu já conhecia, esses heróis e essas aventuras já estavam lá. Né? É a criação, Adão e Eva, dilúvio, Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, vai para o Egito, o Êxodo, as pragas e tal. Maravilha, comecei muito bem, tudo tranquilo. Aí, na metade do Êxodo, começa aquela parada de construção do tabernáculo, os detalhes para a construção do tabernáculo, 150 quilos de ouro para tal coisa, 320 metros de tecido azul, branco, vermelho, púrpura, e aí vai, e lei daquilo, se o servo cair num buraco, a multa de não sei o quê, e vai, aí entra Levítico, piorou. Né? Aí Números tem alguma batalha ali no meio e tal, Deuteronômio, aquela parte das leis ali deu uma engasgada para eu conseguir ler. Difícil. Mas aí chegou Josué, aí a parte, a parte histórica, os livros históricos, aí beleza, né? Aí fluiu bem, tá? Livros históricos, aí chega na parte das genealogias, lá em Crônicas, aí dá uma caída, fica difícil. Mas a parte mais difícil para mim foram os profetas, né? Porque os livros dos profetas são realmente difíceis de ler, trabalhosos de ler, né?
foi uma luta de eu conseguir passar ali pelos profetas, né? Mas quando chega o Novo Testamento, aí chegou o oásis, né? Porque aí a parte realmente gostosa de ler Jesus em ação e os ensinos dos apóstolos, aí maravilha. Nem tudo eram flores, né, nessa minha leitura bíblica. Eu fiz uma leitura um ano, depois outro ano, depois li várias vezes, vários anos seguidos lendo a Bíblia. Nem tudo era flores, nem tudo eu achava respostas. Às vezes eu achava mais perguntas do que respostas. Às vezes a pessoa que começa a ler a Bíblia, eu já digo de cara para você, você vai ter muitas perguntas, você vai ter muitas dúvidas, você vai ficar muito surpreso com muitas coisas. Aos poucos, essas perguntas e essas dúvidas fizeram a minha fé crescer por um processo de realmente uma luta espiritual. Aos poucos eu fui descobrindo respostas para as perguntas que eu tinha na Bíblia, na própria Bíblia. Mas não é um processo fácil, né? A Bíblia, ela continua me surpreendendo até hoje, ela continua me desafiando até hoje, ela continua me incomodando até hoje em muitas coisas. Já li em várias traduções, já fiz a leitura na ordem normal, na ordem cronológica, até em ordem alfabética eu já li a Bíblia. Falei assim, vou decidir ler a Bíblia em ordem alfabética, né? Então vou começar com Ageu, Amós, Apocalipse, Atos, fui seguindo em ordem alfabética e terminei em Zacarias, né? Só para mudar um pouco a sequência. Já levei mais de um ano para ler a Bíblia, já li a Bíblia mais de uma vez no mesmo ano, tá? E eu descobri que a Bíblia não é um manual. Quantas vezes a gente já ouviu essa história, né? A Bíblia é um manual de instruções, né? A Bíblia é um manual de instruções do Criador. Você, lendo a Bíblia, você vai ter respostas para as situações da Bíblia. Descobri que a Bíblia não é um manual de instruções. Porque no manual de instruções você tem respostas corretas e claras para situações objetivas. As respostas que a Bíblia dá não são tão diretas e claras assim. Às vezes você tem que ler várias coisas sobre vários aspectos para você chegar à verdade sobre alguma coisa. Ela não é, como eu vou dizer, ela não é tão certinha no sentido, ela não é cartesiana, ela não é matemática, ela não é científica, né? Ela não dá respostas diretas, ela não responde as coisas do jeito que eu gostaria que ela respondesse, como se fosse assim a Wikipédia. Bíblia, me diz o que eu faço assim. Não é assim. Você vai ver muita coisa, você vai ler muita coisa e você vai achar a resposta de Deus dessa comparação de vários textos, de vários ensinamentos, principalmente entendendo que a Bíblia ela conta uma história do início ao fim, né? A história onde a gente está no meio dessa história, mas a gente já viu o início e a gente vê o fim. E quando a gente entende o início e o fim da história, é que a gente entende realmente o que Deus quer nos dizer. Por isso que tem esses princípios de interpretação que dizem a Bíblia interpreta a si mesma, não interprete um texto isolado, interprete o texto dentro do contexto para a gente poder realmente ter essa direção da Bíblia, né? A Bíblia, ela, como eu falei, ela me desafia, ela me incomoda, às vezes ela me faz rir, às vezes ela me frustra, do jeito que Jesus fazia, né? Jesus era assim também com as pessoas ao redor. As pessoas faziam perguntas, Jesus mandava uma parábola. As pessoas faziam uma pergunta, Jesus mandava outra pergunta, e a pessoa saía muitas vezes frustrada, porque Jesus é vivo, né? Jesus ele vai além das nossas expectativas. Jesus não se encaixa nas nossas visões arrumadinhas da vida. Jesus e a Bíblia, às vezes, bagunçam tudo, né? A Bíblia é um livro vivo, é o único livro que você lê na companhia do autor, e você pode, então, pedir ao autor para esclarecer você. Isso é muito importante, né? Não ler a Bíblia pela Bíblia, mas você ler a Bíblia para encontrar Jesus, né? Então, é por isso que a gente deve entender a Bíblia justamente como uma companheira de jornada.
né? Você pega essa Bíblia, e aí você vai caminhar com ela, e você vai deixá-la te seguir e te guiar pelo caminho, mas o objetivo final é encontrar Jesus, é conhecer Jesus, né? Muita gente confunde o mapa com o lugar. A Bíblia é um mapa. Mas se eu pego um mapa e fico alisando o mapa, pego o mapa da Bahia, como eu amo a Bahia, olha que bom. Mas eu não estou na Bahia, mas o mapa vai me ajudar a chegar lá. Mas o objetivo é Bahia, não o mapa, né? Então é isso que é importante a gente entender, né? Acho que mais ou menos isso é o resumo da minha caminhada com a palavra de Deus. Muito bom mesmo. Realmente, eu estava me vendo aí na sua, na sua trajetória, porque realmente você pegar aqui os grandes profetas, principalmente, né, um dos maiores, eles são bem densos, assim, né, para denso, sair deles. Tá? Deus está muito irado ali nos profetas, né, e você fica meio assustado, né, porque Deus está brabo mesmo, e é muita desgraça, é muita coisa acontecendo, é uma linguagem. Aí você ainda pega aquela linguagem antiga, fica mais complicado ainda de entender, né? Então não é pecado a gente entender que tem partes da Bíblia que são mais fáceis, mais agradáveis do que outras. Isso é verdade, isso é real, existe mesmo, né? Existe a nossa dificuldade com certas partes e não com outras, sim. Muito bem. Eu sempre, principalmente quando a pessoa é nova ou convertida, né? A gente, lógico, né? A gente já dá aquela dica do Evangelho de João, né? Isso. E tal. É a melhor Tem gente que já quer saber, não, mas depois de João, o que eu faço? Eu falei, rapaz, calma aí. A ansiedade vem. Aí você vai ler os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, lê Atos. Se você quiser ir lá para o Antigo Testamento, vai lá para um Provérbios, para um Salmos. Isso. Aí Apocalipse, não, Apocalipse é por último de tudo. Por isso que ele está lá no final. No último, é isso. Mas é muito engraçado quando a gente conversa sobre isso com os novos convertidos, que eles ficam lá naquela... Vem ansiedade, né? Vem ansiedade, e a pessoa... A pior maneira de você começar a ler a Bíblia é começar do começo, né? Começar pelo Antigo Testamento. Você vai ter mais dificuldade, né? Então tem uma estratégia aí para você começar, para depois você ir para o Antigo Testamento. A gente vai falar sobre isso. Vai falar um pouquinho sobre isso. A Marta até mandou uma mensagem aqui, a Marta Cabral lá de Gandu. Ela falou assim: boa tarde, Nayan, pastor Marcelo, ama a versão nova tradução da linguagem de hoje, minha preferida. Aqui eu recomendo aqui na livraria aos novos convertidos, aqueles que reclamam da dificuldade de entender. Realmente, né? Ela ajuda, ela me ajudou muito, tá? Essa nova tradução da linguagem de hoje me ajudou muito. Né? Eu tive uma experiência muito boa com ela. Bom, com certeza. 3 horas e 51 minutos aqui na nossa 316. Agora, pastor, chegou o momento do senhor dar umas dicas, né? Umas dicas importantes aí para quem quer começar uma jornada de leitura bíblica. Chegou ano novo, né? 2023, né? De repente os seus planos de leitura bíblica foram frustrados lá no ano passado, aí você não conseguiu e tal. Então, pastor Marcelo, por favor, compartilhe algumas dicas legais para a gente poder conseguir ler a Bíblia aí toda em 2023. Vamos lá. Mais importante, Nayan, do que ler a Bíblia inteira em um ano é ler a Bíblia todos os dias. Acho que essa é a meta que tem que vir em primeiro lugar, porque nem todo mundo consegue, ou conseguiu, ou já conseguiu ter esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, tá? Então, tenha essa meta. Não, nesse ano de 2023, eu vou ler a Bíblia um pouquinho todos os dias. Essa é a primeira meta. Muita gente se perde, se frustra, porque às vezes fica tão preocupado com a meta de ler a Bíblia toda e não foca no relacionamento. Aí a leitura da Bíblia se torna uma maratona, né? Aí fica aquela coisa assim, ontem eu não li 3 capítulos, hoje eu vou ter que ler 6 capítulos. Vamos lá. Aí tá, e calha justamente de ser o quê? Levítico. Aí você tá lá, lendo lá as leis dos holocaustos e o cordeiro, e aí você fica frustrado, você não tem um aproveitamento espiritual daquilo, porque você está focado em bater a meta.
Ah, o negócio é bater a meta. Bom, o negócio é chegar 31 de dezembro lendo Apocalipse 22. O mais importante é você abrir espaço no seu dia para que Deus lhe fale através da Bíblia, tá? Lembrando, né, aqui eu já mencionei aqui em João capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus falando para os fariseus: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Olha que ironia, né? Então não adianta você só focar na Bíblia e esquecer do relacionamento com Deus, esquecer de qual é o propósito da Bíblia, que é levar a gente a Jesus. Imagine assim, imagine que você está num quarto, um quarto todo fechado, porém com uma janela. E dessa janela você pode ver o sol. Você precisa olhar pela janela para você ver o sol. O objetivo da janela é que você veja o sol. Sem a janela você não vai ver o sol. Porém, se você fica focado na janela e você fica assim, nossa, essa janela aqui tem um vidro frisado. Ah, deve ser um vidro de Murano na Itália, né? Olha essa madeira da moldura da janela, como é madeira de lei, será? Ih, mas essa janela está manchada, está com um risco aqui. Você perdeu o foco. Você está olhando para a janela em vez de olhar pela janela. A janela serve para você ver além. Então a Bíblia ela é uma janela. Né? Ela é uma janela para você ver o sol da justiça, que é Jesus. Então você tem que combinar a sua leitura da Bíblia com oração. A leitura da Bíblia e a oração são duas asas da sua vida devocional. O avião ele só anda se tiver as duas asas. Eu falo isso porque eu, particularmente, tenho mais facilidade com a leitura bíblica do que com a oração. Se eu puder, se eu me deixar, eu gasto o meu tempo todo de devocional só lendo a Bíblia. Mas eu sei, por saber isso, por me conhecer, eu me forço a orar. E eu falo, eu preciso ter um tempo de oração, eu preciso alimentar essa leitura bíblica com oração. E tem gente que é o contrário, se deixar, passa o tempo todo orando e não lê a Bíblia. Então tem que equilibrar as duas asas do avião. Né? Quanto tempo que você vai separar para essa disciplina de leitura da Bíblia? Né? Qual é a sua velocidade de leitura? O quanto você gosta ou o quanto você suporta ler de uma vez só? Tudo isso são perguntas que você tem que levar em conta na hora de separar o seu tempo. Então, você precisa separar um lugar e um horário para você fazer a sua devocional. O mesmo lugar e no mesmo horário. Por quê? Para isso virar um hábito. Tá? Os estudos dizem que você demora 21 dias para estabelecer um hábito. Então, se você conseguir, durante 21 dias, ler e orar naquele mesmo horário, durante aquele tempo, você vai conseguir fazer isso para sempre. Né? O desafio são esses primeiros 21 dias, até virar um hábito. E aí, quando vira um hábito, você realmente vai deslanchar. Né? Mantenha. Né? Se você ficar trocando, é a receita para você não conseguir. Né? Separe, avise aí seus amigos, avise seus familiares que nessa hora você não pode ser interrompido. Vai para o seu quarto, vai para um escritório, vai para algum lugar que seja só você. E aí separe ou 5 minutos, ou 15 minutos, ou meia hora, quem puder ser mais de meia hora, é com você. Né? Você pode começar com pouco tempo e depois ir aumentando, mas é importante estabelecer o hábito desse momento devocional, onde você vai fazer a sua leitura da Bíblia. E aí você pega, né, já falamos sobre a escolha da tradução, né, e você vai começar. Por onde começar? A gente já estava conversando sobre isso, né? Essas dicas aí são para quem está iniciando, para quem nunca teve o hábito de ler a Bíblia todo dia, tá? Comece, pode até anotar, pega aí um papel, uma caneta, você quer ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias.
Então, por onde começar? Primeiro, passo 1, é uma estratégia de 10 passos. Passo 1, escolha um dos evangelhos. Mencionamos aí o evangelho de João. Pode ser qualquer evangelho. Comece com um evangelho que você vai conhecer Jesus, você vai ver o que Jesus ensinou, o que Jesus falou. Passo 2, tem 3 cartas na Bíblia que são muito boas para quem está começando, porque elas são simples, elas vão direto ao ponto da vida espiritual e elas não têm elas são muito úteis e vão direto a pontos importantes, mas sem grandes profundidades teológicas, para não pirar muito a cabeça da gente. São primeira carta de João, primeira carta de Pedro ou a carta de Tiago. Então, escolha uma dessas 3 ou leia as 3, né? Vai ser muito bom. Passo 3, livro de Salmos. Muito bom também para quem está começando. Fala sobre são as orações do povo de Deus e a angústia de Deus e o clamor por Deus e louvor a Deus. Aí, depois disso, leia outro dos evangelhos. Se você leu João, leia Marcos. Se você leu Mateus, leia Lucas. Leia outro dos evangelhos. Aí vai para o livro de Atos, a história da igreja, como a igreja começa. Aí vai para Romanos, aí já é o carne, né? Já tomou leite espiritual, aí Romanos é a carne, é a doutrina, é a salvação pela fé, o que Jesus fez por nós, etc. Aí depois você lê os evangelhos que faltam. Tem 2 evangelhos faltando, leia esses 2 evangelhos. Terminou essa etapa, aí você lê o Novo Testamento inteiro, começando por Mateus, terminando em Apocalipse. Ou seja, você vai ler pela segunda vez os evangelhos que você já leu, você vai ler pela segunda vez o livro de Atos, o livro de Romanos, você vai ler pela segunda vez aquelas cartas que você já leu, e você vai ter concluído, então, o Novo Testamento. Aí, depois que você lê o Novo Testamento, você lê a Bíblia inteira, né? Então, primeiro, você vai ter lido os evangelhos 3 vezes, você vai ter lido o livro de Atos 3 vezes, você vai ter lido Romanos 3 vezes, e você vai ter lido o restante do Novo Testamento 2 vezes, e você vai ter lido a Bíblia inteira uma vez, né? O Antigo Testamento uma vez. Esse é um bom plano para quem quer começar. Obviamente, não dá para fazer isso tudo em um ano só. Isso é um plano a longo prazo, né? Mas é um plano que eu dou assim para quem quer começar, né? Como começar aí o seu hábito, a sua jornada de leitura bíblica. Eu acho importante o que você falou, a questão de você não ter pressa, você degustar, sabe? Você se alimentar mesmo, não ter aquilo ali simplesmente como uma meta, como uma maratona. Isso. Porque acaba que você não vai absorver muita coisa, né? Isso. Então é legal você ter uma tranquilidade. Teve uma pessoa conversando comigo sobre isso certa vez, eu falei, cara, se você não tem, sei lá, aquela disposição de ler 3 capítulos, 4 capítulos por dia, né, para você conseguir ler ela em um ano, mano, leia 1 capítulo por dia. Isso. Mas leia. Isso leia aí. 1 capítulo por dia, mas leia. E pega esse 1 capítulo que você leu, você vai lá, volta de novo, lê esse 1 capítulo 2 vezes, né? O versículo que você não entendeu, você vai lá, lê novamente, medita sobre aquilo ali. É muito melhor do que você maratonar e não absorver sem entender. Exatamente. Então, não tenha pressa de você ler tudo, mas tenha uma disciplina, tenha ali um cotidiano, né, de leitura bíblica, porque isso vai alimentar você espiritualmente, que é o mais importante de tudo, né? O mais importante de tudo. Mesmo. É melhor você ler 1 do que ficar preocupado em ler 3, 4 e não conseguir se embolar todinho, ficar um negócio cansativo, né? Melhor isso. Isso mesmo. Isso para quem tem mais dificuldade em leitura, né? Para quem gosta de ler, você pega ali 3, 4, 5, 6, beleza. Mas quem tem mais dificuldade, leia 1, meu irmão, mas leia todo dia, né? Isso mesmo. Leitura com aproveitamento. Isso Exatamente. mesmo. Bom, 4:02, no horário oficial de Brasília, chegando por aqui o nosso querido pastor Francisco. Deus te abençoe, irmão Nayan Queiroz, pastor Marcelo Santos, estou aqui conectado nesse assunto maravilhoso. Valeu, pastor. A Marta falou um negócio interessante aqui, pastor Marcelo. Ela falou
copiando a Bíblia. Olha aí. Não entendi. Ela está copiando, ela já leu, agora está escrevendo, pegou os cadernos. Sim, sim, eu já ouvi falar disso. Os pedagogos dizem que quando você escreve, você grava muito mais, né? Então tem gente que faz esse exercício aí espiritual de copiar, escrever a Bíblia. É bem legal, é interessante, é bem legal. Parei para fazer isso, não. Muito interessante, gostei da dica Uhum. aí. Valeu, um abraço, Marta, abraço, Pastor Francisco, todo mundo que está chegando aí na nossa programação. Seguinte, vamos seguindo aqui, então, com a nossa pergunta, já estamos na fase final aqui do nosso bate-papo de hoje, a Bíblia, minha companheira. Depois das dicas, né, Uhum. a pergunta é o seguinte, vale a pena, pastor, fazer um plano para ler a Bíblia inteira? A gente já começou falando sobre isso, na verdade, né? Exatamente, exatamente. O que a gente falou até aqui não quer dizer, não quer desestimular quem queira fazer um plano para ler a Bíblia inteira, né? Sim, Se sim. você já tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, né? Se você já leu alguns livros da Bíblia inteiros, se você, especialmente o Novo Testamento, né? Então é importante, sim, chega um momento na vida do crente que é importante você ter uma visão geral da Bíblia, uma visão completa. Isso não é um legalismo, porque se você conhece a história toda, né, você tem uma visão mais ampla, uma visão panorâmica. E como eu falei, muitas vezes uma dúvida que eu tenho em um texto da Bíblia, a resposta dessa dúvida está lá num outro texto da Bíblia. E às vezes algo obscuro, algo que está escondido lá no livro de Esther, algo que está escondido lá no livro de Sofonias, né? Então, todo cristão deveria ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida, né? Aí a velocidade com que você vai fazer isso vai depender do seu ritmo, tá? Dá para ler a Bíblia toda em 3 anos, se você ler um capítulo por dia. Beleza, pode estabelecer essa meta. Dá para fazer a Bíblia toda, dá para fazer esse compromisso de ler a Bíblia toda em um ano, se você ler 3 capítulos por dia, de segunda a sábado, e 5 capítulos no domingo. Requer uma disciplina, requer uma maior facilidade para ler, velocidade para ler e tempo. Mas tem gente que consegue, né? Não tem gente que pega o livro do Harry Potter dessa grossura e lê num fim de semana? Então, a disposição há, né? Claro que tem os desafios, né? Tem os desafios aí, como a gente já mencionou, os livros que são aí meio difíceis de ler no meio, né? Você não precisa pegar na ordem Gênesis, Êxodo, Levítico. Existem planos de leituras da Bíblia que você vai alternando. Você lê um texto do Antigo Testamento, lê outro do Novo. Lê um texto do Antigo, um texto do Novo. Vai intercalando e fica mais fácil a leitura. Tem a leitura por ordem cronológica, que também dá para entender melhor um pouco as coisas, como estão acontecendo, e etc. Existe também, eu descobri isso recentemente, descobri ano passado, são as metas mais radicais, né? Ler a Bíblia inteira em 45 dias. Né? A pessoa pega ali, tem que ler 10, 12 capítulos por dia, mas a pessoa que tem facilidade, tem tempo, vai lá, como se fosse um desafio pessoal. E tem o outro desafio, que esse eu nem tentei fazer, está além da minha capacidade, que é ler a Bíblia inteira em 30 dias. Né? Mas tem gente que consegue. Pega ali, fica horas e horas ali por dia lendo e lê tudo em 30 dias. Né? Quem sabe um dia eu não tento, né? Tem que ler 2 livros, em média, 2 livros por um pouquinho mais de 2 livros por dia, né? Os livros. Pegar ali uns 30, acho que uns 30, 40, 50 capítulos, talvez, por dia. Né? Eu vejo isso como uma comparação que a gente faz com o esporte, né? Se a pessoa está sedentária, não faz nada, né? Você tem que dizer para ele, meu irmão, você vai morrer, porque o seu corpo precisa se movimentar, então faça alguma coisa, né? Nem que seja para caminhar, para ir na feira, você tem que fazer. Né? Se você está um pouquinho melhor, faz uma caminhada
1 hora de caminhada. Se você já caminha, que tal correr? Né? Se você já corre, que tal tentar... faz uma escalada, faz uma trilha. E tem gente que escala montanha. Né? Tem gente que é esportista de alto padrão, que sobe no Everest. Né? Cada um conhece o seu ritmo e cada um sabe onde vai, mas é sempre melhor você querer melhorar mais. Né? É sempre melhor você ir mais além. Para quê? Para termos... são várias vantagens de você ler a Bíblia, né? Você conhecer e conhecer a Bíblia inteira. Você vai poder discernir o que é realmente bíblico daquilo que é tradição ou costume ou meramente tirado da cabeça da pessoa. Você vai ser como aquelas pessoas lá de Bereia, né? Que não eram enganados por falsos mestres, mas tudo que eles ouviam, eles conheciam, conferiam com a palavra, mas para isso você tem que ter lido pelo menos uma vez para saber, peraí, tem algum lugar assim que não diz, que não bate o que ele falou. Né? Você vai ter uma visão mais nítida de Deus, de sua obra, porque você vai ter a visão completa. O Espírito Santo vai poder usar o que estiver gravado aí no seu HD, na sua memória. Né? João capítulo 14, 26, Jesus diz, o Espírito Santo virá e vos fará lembrar daquilo que eu os ensinei. Como é que você vai lembrar de uma coisa que você nunca viu? Então você precisa alimentar a sua mente, deixar isso registrado em algum lugar para o Espírito Santo poder usar. Você vai poder ter ferramentas para vencer batalhas espirituais, vencer tentações, como Jesus fez quando foi tentado no deserto. Jesus, ao ser tentado por Satanás no deserto, ele citava a palavra de Deus, mas ele não tinha rolo com ele ali. Ele já tinha gravado na memória. Ele também não acessou porque era Deus, ele revenceu como homem, um homem que conhecia a palavra. Você vai ter várias proteínas e sais minerais espirituais. A Bíblia, como é um menu, é um cardápio, ela tem vários alimentos que a gente precisa, em equilíbrio. Tem os alimentos gostosos, né? Os alimentos, a palavra que desce como mel, mas tem também o jiló, né? Tem também o amargo, tem também aquela palavra que desafia. Tudo isso você vai poder experimentar. Né? E você vai experimentar na prática como a Bíblia explica a Bíblia. Né? Tudo isso são as vantagens de você ter uma leitura completa da Bíblia inteira. Tá? Então, do mesmo jeito que o esporte, né, a gente precisa tentar e começar. Né? Porque toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura é útil e precisamos nos alimentar dela toda. Então, meu irmão, tente, comece. Né? Tá no nível 0, não lê nada, comece, faça o seu hábito, 5 minutos por dia. Você já lê bem? Procure ler mais. Já lê bem, mas nunca leu a Bíblia toda? Aproveite, ainda estamos em 6 de janeiro, dá para você fazer, não precisa ser em 1 ano, não, pode ser em 3, mas pode, de repente, se você gosta de ler, pega aí um plano aí, 45 dias, né? Antes do 45 dias ou metade do ano aí, leia a Bíblia toda. Né? E se você cair, se você falhar, não tem problema não, recomece, começa de novo, não tem problema não, você só tem a ganhar. Né? Esse é o meu desejo para 2023, para todos os irmãos, que todo mundo esteja lendo a Bíblia, não importa como, mas todo mundo lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Aí eu lembro daquela musiquinha, né? Que é acho que é do seu tempo, pastor. Leia a Bíblia e faça oração, e faça Isso oração, mesmo. e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. É isso aí. Para crescer tem que ler a Bíblia junto com a oração e tá tudo certo. Vamos crescer juntos para a glória do Senhor. Maravilha. Pastor, obrigado mais uma vez. Então, as dicas estão dadas, o incentivo, a motivação toda para a galera tá lendo a Bíblia. 2023, a gente vai precisar estar cada vez mais aprofundados na palavra. E é isso, gente. Vamos para cima, né? Não tenha preguiça, não. Na internet você vai achar muitos planos de leitura bíblica. Pode colocar na internet e achar leitura bíblica em 3 anos, leitura bíblica em 1 ano, leitura bíblica em 6 meses, leitura bíblica cronológica, leitura bíblica, sei lá, todo tipo de leitura. Você vai achar um que vai te satisfazer e te alimentar e você vai poder crescer nisso aí.
Eu acho que esse ano eu vou começar, você me deu uma dica boa, acho que esse ano eu vou começar a fazer uma cronológica, eu nunca tinha feito. Legal, é boa, é muito, muito gostosa. Você vai encaixando bem as coisas, assim, bem legal. Legal, show de bola. E é isso, pastor, obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo. E semana que vem nós vamos falar sobre o quê, pastor Marcelo? Evangelizando pessoas místicas. Olha aí, evangelizando pessoas místicas. Interessante. Vamos falar sobre isso então. Sexta-feira está marcado, né? 3 da tarde aqui com a gente na 3. É, porque nem só de ateu vive a universidade, né? Tem Pois isso. é verdade. E quem está conhecendo a 316 agora, quem não conhece ainda o Somos Um, convido o pessoal para acessar as redes sociais aí, pastorzão. Isso, o projeto Contato com Somos material também, fica à vontade. O projeto Somos Um, ele tem o objetivo de ajudar o universitário cristão a fazer discípulos na universidade. Então, você pode ter acesso aos nossos materiais através do portal do Líder da Igreja Multiplicadora. Nós temos ali roteiros para pequeno grupo multiplicador universitário. Nós temos materiais também impressos que você pode comprar na livraria missõesnacionais.org.br. E nós temos sempre atividades, né? Você pode nos contactar para nós irmos na sua igreja, dermos uma palestra, uma oficina, um treinamento. Temos o nosso Somos Um no YouTube, com vários vídeos, né? E você pode acompanhar o que a gente está fazendo no Instagram, @Universitários Missionários. E também toda sexta-feira aqui na Rede 316. Fechado. Pastorzão, um abraço, Deus te abençoe muito e muito obrigado mais uma vez. Um bom fim de semana a todos.